Olá, queridos, bem-vindos de volta. Nessa aula aqui nós vamos começar com a aplicação conectada com o banco de dados, tá? Desenvolver um software com ASP.NET.MVC, aliás, ASP.NET MVC, e o nosso banco de dados aí que será utilizado para fazer essa conexão será o SQL Server. Antes vamos fazer aqui uma pequena introdução, tá? Entendendo aqui alguns objetos necessários para que você faça conexão de uma aplicação com um banco de dados aí no C Sharp, né, no Visual Studio. Aqui está de forma genérica, ok? Mas tem pouquíssimas mudanças aqui dependendo do banco que você estiver utilizando, tá bom? Então os objetos são connection. Connection, o que a connection faz? Ele define uma conexão com o banco, tá? Ela que guarda aí o caminho, onde está, tá? Qual é essa connection? Comando de texto. O comando SQL, ou o nome da Store Procedure, é aquele códigozinho que você coloca lá, select, etc, tal, ou a chamada de um procedimento, para quem já entende o que é uma Store Procedure, tá? Command Type é o que define o que está sendo mandado no comando de texto. Se ele é um comando SQL ou é uma procedure, né? Parâmetros, né? Ou parameters, né? É uma coleção de parâmetros associados ao comando. Normalmente eu não mando, né? Direto, né? Eu utilizo sempre parâmetros para mandar os dados para serem acrescentados aí na query, né? Aí nós utilizamos aí o parameters, esse carinha que vai nos ajudar. No começo não vamos fazer com ele, tá? Mas lá na frente nós fazemos alguns exemplos. E os métodos? Quais são os métodos necessários? Um método chamado execute_header. Sempre que eu for enviar um comando de retorno, um select, né? E que ele me retorne mais um dado, ele chama de bloco, ok? Não é mais de uma coluna, mais de uma linha, não, é qualquer coisa que seja mais de um dado. Um dado só, ele já chama de bloco, ok? Mesmo que seja uma linha só, com duas colunas, ou seja, dois dados, e para ele já é bloco. Então execute header. Se for o retorno for apenas um único valor, um único dado, uma única quadradinho daquele do retorno, é uma coluna e uma linha somente, aí execute escalar. Ele vai retornar apenas um dado. E quando eu não quero que retorne, eu estou inserindo, né, mandando os dados, mandando registros, né, ou estou fazendo uma atualização de um registro existente, ou estou apagando um registro que está lá, né, um update, insert ou delete, é execute no query. Ou seja, se não for retorno, se não for select, é execute no query, ok? Criei aqui um desenho também, ó, para a gente fixar, né? Eu gosto de fixar assim com imagens, né? É bem bacana. Sei que algumas pessoas também utilizam essa técnica, né? E acaba decorando a imagem e não esquece mais, ok? Então, o que seria aqui uma connection? É o que define o caminho. É da sua aplicação até o banco. Onde que está? É a nossa conexão, tá? String de conexão. Legal. Quando eu mando alguma coisa para lá, né, que não vai retornar nada, estou só enviando, ele é um execute no query, ou seja, comandos update, insert e delete. Quando eu mando alguma coisa e o meu retorno é só um dado, o que eu vou utilizar nele? Tá? É o meu execute escalar, um dado só. E quando eu retorno, quando eu mando alguma coisa e tem que retornar um monte, né, um monte de registros, ou mais de uma informação, mais de um dado, aí é execute header, tá vendo? Eu volto com um monte de coisas, ok? E na minha string de conexão, tá? O que vai aqui nela? Ela vai o command test, tá? Que é um comando SQL, né? Ou chamada de procedimento, e o command type define o que tem lá dentro, tá? Então a connect string o caminho, command type o que eu estou levando, aliás, command texto o que eu estou levando e command type o que tem lá dentro,
ok? Então aqui para você tentar aí fixar, tá? essas informações e o banco de dados, tá? Existem vários sistemas de banco de dados, eu separei aqui os mais conhecidos, né? Pelo menos aqui por nós aqui no Brasil, né? Dizer assim, talvez até no mundo, né? Vamos lá, sistema de gerenciamento de bancos de dados, tá? Uma coisa aqui que é muito importante, eu vejo que algumas pessoas demoram para entender isso aqui. Nós temos aí vários bancos, separei aqui Oracle, SQL, Server e MySQL. Não existe banco SQL, tá? Eu, pelo menos, não conheço. O nome do banco é SQL Server, Microsoft SQL Server. Por que isso? Porque às vezes a gente está falando SQL, todo mundo pensa no SQL Server e não é. A gente está falando SQL da linguagem, tá? É a escrita sim, é código SQL, ok? O banco SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, são esses caras aqui. O que nós abrimos aqui ó, são interfaces, ok? Para poder se comunicar com esse sistema todo. E eles têm várias interfaces. Tá? O Management Studio, por exemplo, que é o que nós vamos usar, ele pode acessar em qualquer um dos SQL Server, né? Qualquer um das versões. É a mesma interface. Ok? Ela também tem interface aí, de prompt, né? De comando, assim como todos os outros têm. Tá? Aqui também nós temos aqui a interface do MySQL, a interface do Oracle, né? O Oracle é um dos menos usados com interface, né? Mas assim, enfim, o que você precisa entender aqui? É bom você compreender. Interface é uma coisa e o banco é outra, ok? Às vezes eu instalo aqui o sistema, não instalo a interface, tá? Às vezes eu instalo a interface e não instalo o banco, ok? O sistema mesmo. Então vamos lá, senhores. Aqui foi uma pequena introdução. Na próxima aula aí nós já começamos criando aí a nossa base de dados. Até lá.